Olá, Deus abençoe e vamos para mais um vídeo. Faz tempo. Faz tempo, né? Ué. Você lembra? Pois bem, hoje iremos falar sobre a ideia que as pessoas trazem sobre servir a Deus, fazer as coisas do mundo, como algumas pessoas gostam de falar, fazer as coisas do mundo, pelo amor, né? Ao longo do tempo, algumas pessoas, ainda mais agora que fala-se muito em termos e expressões ofensivas, hoje é interessante pensarmos também em algumas expressões que foram inseridas e que atrapalharam o desenvolvimento e aprendizado de alguns cristãos ou seguidores das Escrituras. A exemplo da ideia de mundo, música do mundo, roupa do mundo, expressão do mundo, isso é do mundo. E aí as pessoas pensam que são extraterrestres, né? São ETs, porque se muita coisa que tem na Terra é do mundo e ele não é do mundo, confundindo o que a Escritura diz, quando a Escritura fala que nós não somos desse mundo e que as coisas deste mundo não podem habitar em nós, não se refere à matéria em si. Fala-se das coisas que não nos traz proveito. Mas não é sobre isso que queremos falar nesse exato momento. O que eu quero trazer para você hoje, dentro desse contexto, é uma outra ideia errônea que as pessoas usam. Deus vai te abençoar, Deus vai lhe ajudar no seu emprego, você será abençoado, promovido, seu chefe vai lhe reconhecer, porque Deus está no controle, as coisas vêm no tempo de Deus, e etc. E vai te iludindo, e você passa 5, 10 anos numa empresa, acreditando que aquele resultado vai ser alcançado simplesmente por uma obra divina. O tempo passa, você fica frustrado e nada acontece. Exatamente. E por que isso acontece, Jefferson? Meu querido e minha querida, né? Por que isso acontece? Porque as pessoas não fazem uso do que a Escritura ensina. Não veem da forma correta os exemplos deixados pelos servos de Deus que constam nas Escrituras Sagradas. Para dar seguimento a esta ideia, eu quero usar por base um texto muito importante, que é o texto que está em Mateus capítulo 22, entre os versos 18 a seguir. É quando Jesus é testado a respeito do tributo a César. Podemos dar ou não tributo a César? Foi questionado o Senhor, seus opositores, na intenção de incriminá-lo. Então Jesus, sabiamente, pediu-lhes uma moeda. Aí lhes foi apresentado a moeda, dentro do que está escrito, um denário na época. E aí ele perguntou: de quem é a inscrição, a marca? A quem pertence essa moeda? Então, eu estou usando aqui um exemplo, a nossa moeda de R$1. Então Jesus falou: de quem é? E eles disseram: pertence a César, essa inscrição, essa marca é de César. E Jesus disse: então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Um cristão, ele tem que saber separar o que é de Deus e o que é de César, o que é do patrão, o que é da sua família, o que é dos seus estudos, sua escola, faculdade, o que é de cada coisa, o que é em cada lugar. Então, já que estamos falando desses termos, para finalizar esse entendimento, eu quero lembrar a você, Daniel. Daniel chegou em Babilônia, chegou lá em uma terra estranha, onde as pessoas falavam de outros costumes, tinham outras ideias, outras filosofias, outras ciências. Daniel chegou em um cenário como este, cativo, preso. Ao chegar lá, Daniel foi selecionado para ser um dos sábios do rei. E ele passou por um treinamento e não recusou, porque sabendo da condição em que estava lá, ele precisava servir e seguir as orientações que eram dadas. E em nenhum momento ele confundiu a sua fé
ele misturou a sua fé com as suas obrigações. Uma vez que ele foi separado para ser servo do rei, ele aprendeu sobre os costumes, sobre as ideias, religiões, as línguas, a escrita, toda a cultura babilônica. E foi muito bem sucedido. E por que ele alcançou todo esse resultado? Porque ele seguiu as regras. Então as pessoas hoje querem colocar na responsabilidade de Deus ou colocar a fé como manobra para tudo na vida. E não é assim que funciona. Por isso, muitos cristãos, muitos daqueles que não têm o devido conhecimento, acabam perdendo anos, mas não são poucos dias, não são anos, em função de uma estratégia falha, uma estratégia morta, como a própria Escritura aborda. A fé sem obra é morta. É verdade. Então você, meu amigo, minha amiga, para de ficar dando a Deus o que é de César e dando a César o que é de Deus. Faça a boa distinção entre essas coisas e o momento certo de aplicar em sua vida. Dê a Deus o seu louvor, a sua conduta. Dê a Deus uma vida espiritual plena, amando o seu próximo, servindo dentro da sua fé cristã como um bom homem e boa mulher de Deus. E quando for dar a César o que é de César, em outras palavras, quando for em seu serviço, estude, se aplique, se aprimore, desenvolva o seu trabalho e seu conhecimento para alcançar os resultados desejados. E isto sim, somados ao tempo e à oportunidade, quando for conveniente, você certamente terá grandes probabilidades de alcançar o seu resultado. A promoção desejada, o reconhecimento por seus colegas ou pelo seu patrão, chefe ou superior imediato. Então veja, a exemplo de Daniel e muitos outros. Vou dar uma pitadinha de José. Não vou me detalhar nas histórias, mas José, ele não foi muito diferente de Daniel. Chegou no Egito, aprendeu, desenvolveu, aplicou seu conhecimento e foi vitorioso. Então saia dessa ideia de misturar as coisas, acreditar que Deus vai fazer tudo por você só porque você é cristão, só porque você tem uma fé nele. As coisas não funcionam dessa forma. Dê a Deus o que é de Deus e dê a César o que é de César. Até o próximo vídeo. Tamo junto.